natureza leve. O exame pericial que foi realizado à época, ele atestou a ofensa à integridade física, né, apresentando no terceiro quesito essa incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Quanto à incapacidade para ocupações habituais, nós temos nos autos uma declaração de uma testemunha, Luana Carvalho Costa, que desmente esta versão. E temos também hoje o relato da própria vítima ao afirmar que retornou aos trabalhos por cerca de 20 dias após os fatos. Portanto, resta refutado o laudo nesse ponto. O laudo não aponta a gravidade das lesões na traumatologia forense. Isso é importante para entendermos, enfim, se é uma equimose, em qual grau, e nenhuma informação a respeito disso tem, apenas que a lesão foi provocada por meio contuso. Já a respeito do perigo de vida, isso também deve ser refutado. O perigo de vida tem que ser justificado. Não basta a simples resposta monossilábica ao quesito sobre a existência de vida, responder sim ou não, no laudo de exame de lesão. Isso não é suficiente para configurar a lesão como sendo de natureza grave. O laudo ele tem que descrever objetivo e fundamentadamente o que é que consiste aquele perigo de vida. É isso que nós aprendemos na leitura do artigo 168 do Código de Processo Penal. Portanto, a desclassificação para a lesão corporal leve é uma medida de rigor e, sendo assim, o juiz competente, inclusive, para julgar o processo em epígrafe seria o Juizado Especial Criminal, segundo essas teses defensivas levantadas até aqui. Mas aí chama a atenção para a leitura do parágrafo 9º e 10º. Se a lesão for praticada contra acidente, cônjuge ou companheiro com quem tenha conviva ou que tenha convivido. A vítima ela possuía um relacionamento, mas não convive ou conviveu com o acusado, de modo que seria inviável, no nosso sentir, a aplicação do parágrafo 9º ou 10º. A agressão ocorreu no contexto em que ex-namorados não residiam na mesma casa. Isso não configura violência doméstica, a nosso sentir. Os fatos eles não colocaram em evidência, por exemplo, uma relação de hospitalidade oriunda desse antigo romance, que configuraria essa qualificadora, a ideia da violência doméstica, que inclusive para o parágrafo 9º independe do gênero. No que tange a causa de aumento de pena do parágrafo 10º, bem como até a redação do parágrafo 13º, que sequer existia à época, correto é afirmar que esse se destina a coibir especialmente a chamada violência de gênero. Então, aqui o nosso entendimento, já robustecido aí pela ideia anterior, é que essa violência de gênero só está configurada se essa forma de violência contra a mulher, que lesiona fisicamente, for perpetrada de fato no contexto de violência de gênero. Não basta que a vítima seja mulher, isso é um fato objetivo. Mas a isso nós temos que avaliar o dolo específico de que a agressão física tenha por motivação a violência de gênero. Pois bem, avançando essas teses meritórias, ou seja, a defesa inicialmente as questões preliminares, posteriormente que a desclassificação para a lesão corporal leve, o afastamento do parágrafo 9º e parágrafo 10 dos artigos 129, por entender esse seu contexto. E uma vez acolhidas as teses defensivas, até por uma questão aqui de honestidade para com o processo, acolhido a desclassificação da lesão corporal de natureza grave para leve, tem-se aqui, inevitavelmente, que se operou a prescrição, devendo ser extinta a punibilidade do autor nos termos do artigo 107, inciso 4, que de acordo aí com a pena, isso fala inclusive na pena máxima, prescreve em 3 anos, conforme o artigo 109, inciso 6. Mas avança ainda, que de forma esporádica, nós também temos aceitação, e alguns juízes de primeiro grau aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, inclusive Vossa Excelência, já teve a oportunidade de enfrentar por diversas vezes também a temática da prescrição hipotética, virtual ou em perspectiva. E isto ocorre por uma questão, inclusive, de economia processual, né? Porque gastar tempo, recursos do Estado com intimações, com movimentação de serventuários, com designação de audiência, é de um processo que está já fadado ao fracasso desde o seu início. O fato ele remonta a 15 de nove de 2019. A denúncia foi recebida no mesmo mês e ano, em 25 de setembro de 2019. Entre o recebimento da denúncia e a audiência de instrução, que está acontecendo hoje, já se passaram 4 anos, 11 meses
5 dias. Então é possível aqui levantar alguns cenários de eventuais condenações. Ainda que se condene o réu com incurso nas penas do 129, parágrafo 9º, há de se reconhecer também a pressão, Excelência. Porque, no primeiro cenário, temos que a pena para este delito seria de 3 meses a 3 anos, considerando o parágrafo 9º. Portanto, aqui as circunstâncias judiciais não afastariam a pena da pena mínima na primeira fase, então, portanto, prescreveria em 3 anos. Um segundo cenário, se Vossa Excelência, no caso de condenação, ainda fixasse uma pena intermediária de 1 ano ou 1 ano e meio, inclusive, a pena também estaria prescrita. E ainda que se aplicasse a causa de aumento de pena, como pretende o Ministério Público, lá do parágrafo 10º, que aumenta a pena em 1/3, nós temos que, por exemplo, na fixação da pena mínima, aumentada de 1/3, iria para 4 meses. Pena prescrita também. Se a pena fosse intermediária, fixada em 1 ano, aumentada 1/3, teríamos uma pena de 1 ano, 3 meses, 29 dias. Portanto, em qualquer cenário, a pior das hipóteses, estaria prescrita em 3 ou 4 anos os fatos aqui apurados. Portanto, as circunstâncias, por fim, as circunstâncias judiciais, legais, elas são circunstâncias favoráveis ao réu. Nós temos aqui também que houve uma confissão espontânea perante, inclusive, a autoridade policial e a autoridade judiciária, e também aqui é o caso de aplicação do 66, porque outras circunstâncias relevantes, anteriores e posteriores ao crime, também foram fáceis de perceber aqui e verificar que são circunstâncias positivas para o réu, que não tem qualquer registro criminal em seu desfavor, não há qualquer condenação em seu desfavor. Então, basicamente, esse pedido da defesa. E por fim, também, se justificar e requerer também que seja revogadas as medidas cautelares que foram aplicadas ao réu. Isso em virtude que nenhuma medida pode ser fixada ad eterno. E lá no início do processo, desde 2019, ele tem contra si fixado algumas medidas cautelares, e enfim, pela falta inclusive de instrução, ele não sabia ao certo quais medidas que foram fixadas. E hoje, diante da sua realidade, o documento juntado ontem no processo demonstrando que ele reside atualmente no estado de São Paulo, onde trabalha, então a revogação da medida cautelar, as medidas cautelares que forem impostas são medidas de rigor, inclusive porque se nem a prisão preventiva pode perdurar ad eterno, o que dirá as outras medidas cautelares menos invasivas. Então, portanto, esses são o pleito da defesa, agradecendo a Vossa Excelência pela atenção.